Olá, amigos e amigas. Retornamos para um novo episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Hoje, atendendo à solicitação de uma querida amiga que nos solicitou que comentássemos um pouco a respeito de uma fala de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, em que Jesus diz o seguinte: Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Uma frase bastante interessante de Jesus, falando ainda desse ambiente do mundo, desse mundo ainda em condição de prova e expiação, em que ainda predominam os escândalos, isto é, as escolhas das criaturas distanciadas ainda da harmonia com a lei divina, que geram resultados dolorosos individualmente e coletivamente. Mas é interessante, o primeiro ponto aqui a trabalhar para a gente entender melhor a lição é meditar sobre o significado da palavra escândalo. Porque para nós hoje no português, a palavra escândalo tem uma conotação completamente diferente. Escândalo é aquilo que nos choca, um fato insólito que nos causa surpresa, espanto, etc. Mas a palavra escândalo naquele contexto, naquela época, tinha uma significação bem diferente. A palavra escândalo deriva da palavra grega skandalon, que tem 3 significados principais. E o interessante é ver que esses 3 significados trazem para nós um aprofundamento muito interessante a respeito da própria lição de Jesus. Porque o primeiro significado da palavra escandalon é armadilha, aquilo que causa dano, prejuízo a outrem ou uma catástrofe. Então a gente percebe que a própria palavra em si já denota o que de fato é praticar um escândalo. É cair numa armadilha. É aquele indivíduo que age, talvez até pensando que vá usufruir um benefício disso, que vá ter algum ganho com a sua ação, mas não percebe que aquela ação, em prejudicando os outros, é na verdade uma armadilha, porque prejudicar aos outros é prejudicar a si mesmo. E por mais que a criatura não perceba isso agora, cedo ou tarde haverá o despertar e ela perceberá que causar dano a outrem é causar dano a si mesmo. Ser um instrumento do mal é também usufruir das consequências dolorosas desse mal em si mesmo e as consequências da colheita desse mal. Então veja, a própria palavra em si já nos traz uma informação. Ser instrumento do escândalo é cair numa armadilha. Cegos, iludidos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, não percebemos a armadilha e caímos nela, para só despertar depois, muitas vezes, sob lágrimas e dores. Esse é o primeiro significado. O segundo é laço. Vejamos também que compreensão interessante. Aquele que comete o escândalo, ele cria um débito perante a lei divina, perante a sua consciência. E ele estará vinculado àquela experiência enquanto não proceder à reparação desse débito, como Kardec deixa claro no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. É preciso a reparação para que se feche o ciclo do resgate. E enquanto a criatura não passa por esse processo, ela permanece vinculada àquela experiência, como que amarrada mesmo àquela experiência. Então, tornar-se instrumento do escândalo, praticar o escândalo, é criar um laço que nos amarra, que nos prende, que nos impede de avançar enquanto não saldamos aquele débito que ficou lá para trás. Então veja que interessante, outro significado que nos traz uma lição a respeito da palavra escândalo. E o terceiro significado é pedra de tropeço, ou um objeto qualquer que se torne uma causa de tropeço a alguém. Ora, estamos caminhando em nossa jornada evolutiva. No momento em que praticamos o escândalo ou cedemos às tentações do mal, tropeçamos. Tropeço este que pode nos levar ao chão e podemos ali permanecer até por séculos ou milênios, segundo a escolha do espírito. Vai depender da vontade, do empenho do espírito em se recuperar, em retomar o caminho.
Mas o escândalo, ceder às tentações do mal, do egoísmo que ainda vibra em nossos corações, é sempre um tropeço em nossa caminhada evolutiva. Então veja como que esses três significados por si já nos explicam muito da lição de Jesus. Por isso dirá ele, ai daqueles que se tornem instrumento de escândalo, porque naturalmente colherão consequências dolorosas desse processo. É isso que está dito. Aquele que comete o escândalo desencadeia uma série de consequências, consequências naturais da semeadura infeliz criada pelo próprio indivíduo. Mas aí a gente poderia cair em uma outra pergunta. Bem, se esse indivíduo que comete o escândalo vai precisar cometer ou experimentar essas consequências dolorosas depois, ou mesmo no instante já, mas depois aí ao longo da sua jornada pelas vias da lei de causa e efeito, eu vou precisar então de um outro instrumento de escândalo que faça com que aquele primeiro se torne agora a vítima desse escândalo. Pensando por essa perspectiva, a gente poderia chegar ao seguinte questionamento. Então eu sempre vou precisar de um instrumento de escândalo. Porque se aquele que cometeu o escândalo vai depois precisar sofrer o escândalo, eu vou precisar de um outro para fazer o escândalo para com ele. E assim eu entro num círculo vicioso. Quando vai ter fim esse ciclo? Ou esse ciclo é eterno? Nunca vai acabar? E aí é interessante isso porque essa é a mesma pergunta que Tiago fez a Jesus. Depois da conversa de Jesus com Nicodemos, em que Jesus fala dos mecanismos de resgate, das reencarnações, etc., ele prossegue esse diálogo, depois que Nicodemos vai embora, com os apóstolos, Tiago e André. Isso está narrado no livro Boa Nova, capítulo 14. E eles entram nesse mecanismo, na discussão desse mecanismo de resgate. Então, Tiago, compreendendo a reencarnação, diz a Jesus, agora eu estou começando a entender melhor esse processo, mestre. Mas aí a gente tem que haveria de convir que então o clima do escândalo e do sofrimento será sempre necessário, pois onde ontem existiu um algoz, amanhã terá uma vítima, e se há uma vítima, haverá um novo algoz, e assim a gente entra nesse círculo vicioso. Então, sempre onde existiria escândalo, um instrumento de escândalo, eu vou precisar depois ter outro instrumento de escândalo, e assim sucessivamente. É isso mesmo? Então Jesus faz uma pergunta interessante para ele. Tiago, como que se dá o processo de redenção na lei de Moisés? Então a resposta de Tiago é talvez a resposta de muitos de nós. Olho por olho, dente por dente. E então Jesus diz assim, mas até tu, Tiago. Ou seja, mesmo com todas essas lições que eu tenho passado aqui, até você tem pensado por essa perspectiva mais baixa? Sem alçar-se a um patamar mais elevado de visão? Porque essa visão nossa de que esse ciclo é infindável, ela só existe ainda porque nós não despertamos para um elemento, para um fator-chave que rompe esse ciclo, que nos permite sair desse ciclo individualmente e um dia coletivamente. Dirá ele assim a Tiago, você nunca meditou, Tiago, que acima de todos os outros mandamentos na lei, não roubarás, não cobiçarás e etc., está um mandamento de amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e, por consequência, amar ao próximo como a si mesmo? Bastaria que os homens compreendessem isso, se vissem como irmãos, que esse ciclo vicioso se desfaria. É mais ou menos isso que Jesus diz a ele em outras palavras. Bastaria que a criatura humana despertasse para o amor, que tem um filho legítimo no perdão, e esse ciclo vicioso de dores e de escândalo se diluiria. Porque a gente encontraria outros mecanismos de resgate que não o mecanismo da dor e do sofrimento. Mecanismos da renovação por meio do amor, que cobre a multidão de pecados. Porque ainda ficamos presos na lei de Talião, porque ainda estamos muito distantes ou ainda estamos muito rebeldes perante a lei do amor. Então é preciso que se manifeste a face mais enérgica da lei divina, que é a da justiça. Mas ela será necessária até que a criatura ceda ao amor. Quando a criatura cede ao amor, os processos se suavizam, se tornam mais suaves,
se tornam menos dolorosos. Por isso Emmanuel dirá assim: a justiça funciona até que o amor tome conta do coração e da vida. A justiça funciona até que o coração, o indivíduo, abra-se para o amor. Até lá, quem funciona de maneira mais patente é a justiça, com sua feição mais enérgica. Mas, quando a criatura cede ao amor, os mecanismos se tornam outros. Suaviza-se. E então o escândalo não torna-se mais necessário, porque aquele que foi vítima do escândalo aprende a perdoar, enxergando no outro irmão. E com isso, aquele que foi instrumento do escândalo também vai despertando, percebendo a sua necessidade de reparar e de se renovar. E o ciclo infindável desse escândalo acaba se rompendo. Essa lição bonita. Isso que os Espíritos falam também para Kardec, na questão 764 do Livro dos Espíritos, quando falam da justiça de Deus e falam lá da lei de Italião, e dirão eles: mas Jesus também não lhes ensinou a respeito do perdão? Bastaria que a criatura humana inserisse o perdão nesse equacionamento, que a justiça seria muito mais abrandada. Porque a justiça conjuga-se com o amor nesse processo de disciplina, de orientação, de sublimação da criatura humana. Quanto mais rebelde ainda, mais a face mais enérgica da justiça, por meio, muitas vezes, da dor. Mas quanto mais a criatura desenvolve ou desabrocha o amor, o perdão, a humildade, a compreensão, mais o processo se torna suave. Porque a criatura, então, toma o jugo suave do Cristo e o fardo leve da sua doutrina e da sua mensagem de amor. Essa é a grande lição contida nessa fala de Jesus. O grande objetivo de cada um de nós é, despertando o amor em nós, estarmos cada vez mais conscientes para a importância de não nos tornarmos, de não nos deixarmos levar pelo escândalo, de não nos tornarmos um instrumento do mal alimentando esse círculo vicioso. O grande dever do cristão é despertar para essa lei do amor e tornar-se um elemento que rompe esse ciclo a partir do perdão, a partir da compreensão, vinculando-se sempre às forças do bem. Essa é a grande mensagem que Jesus nos passa através dessa lição. Enquanto a Terra ainda, predominantemente, for um ambiente de espíritos renitentes, rebeldes à lei divina, o escândalo será necessário, como nos disse Jesus. Mas na medida em que este mundo se tornar um novo mundo, se tornar um mundo mais harmonizado com as leis divinas, mais humilde, mais resignado, mais harmonizado com essas leis, nós estaremos vencendo essa primeira etapa, estaremos cedendo ou abrindo espaço ao amor, e a justiça aos poucos vai saindo de campo, porque ela se manifestará agora na própria consciência do indivíduo, em que ele já vai saber meditar antes dos seus atos para não se tornar esse instrumento do mal. Até lá, mesmo do mal, Deus tira o bem, porque por meio da aparente injustiça, como diz o ministro Flaccus no livro Libertação, no capítulo 1, por meio da aparente injustiça, a justiça divina atua até que o amor nasça e nos redima a todos e nos reconecte com a boa lei divina. Essa é a grande mensagem que Jesus nos transmite. Meditemos, portanto, se temos ainda sido instrumentos desse escândalo, para que, como Jesus nos diz depois dessa fala, cortemos ou cessemos em nós todas essas causas de escândalo, para que sejamos elementos de renovação, elementos dispostos a fechar esse ciclo da punição, esse ciclo do resgate doloroso e entrar no ciclo da renovação pelo amor que cobre a multidão de pecados. Que Jesus nos inspire a todos muita luz e muita paz.